cada vez mais o storytelling não vende mais, sabe? Tipo, eu acho que cada vez mais a gente tem que focar no story doing. Então, eu acho que, tipo, você não tem que só contar as histórias, mas você tem que viver essas histórias. Eu acho que, tipo, é esse o espaço que as marcas têm que começar a trabalhar e viver, sabe? Não existe mais espaço para as empresas não se posicionarem. Então, eu comecei empreendendo a Mais Educação, né, que começou como um site de financiamento coletivo para professores de escola pública. E foi a primeira vez que eu me bati assim, com a barreira de doar, né? Então, como eu falei, a Mais Educação era um site de financiamento coletivo e o brasileiro, né, ele não tem o hábito de doar. Então, a primeira coisa que eu tive quando eu fui abrir meu primeiro negócio, que era a Mais Educação, foi justamente assim, será que eu abro uma empresa limitada? Será que eu abro algo no terceiro setor ou não? E foi aí que eu comecei a ter contato com várias pesquisas mostrando, por exemplo, eu tive contato com uma pesquisa da FGV no Brasil de 2013, que mostrou que o brasileiro ele tinha o hábito de doar R$20 por ano, versus ao norte-americano, que ele tem o hábito de doar $320 por ano. E o detalhe, o adendo dessa pesquisa mostrava que o brasileiro ele doava R$20 por ano, mas não para causas que ele acreditava. Dentro dessa pesquisa, tinha um dado muito alarmante que ele doava, por exemplo, desses R$20 para o cara que faz malabares com bolinhas no sinaleiro e assim por diante. Então, o brasileiro não tinha o hábito de doar para organizações de impacto social e assim por diante. Foi o que eu levantei uma bandeirinha na minha cabeça. Então, eu preciso abrir, eu não posso abrir um negócio formal, né? Vou abrir, então, uma associação. Foi aí que a Mais Educação surgiu de forma formal, né? Como uma OCIP, a gente tirou a titulação de OCIP, porque na minha cabeça foi assim, o brasileiro não tem hábito de doar, então eu preciso ir com quem a gente consegue fazer um jogo ganha-ganha-ganha. O que na minha cabeça foi? Empresas que declaram com lucro real, elas podem doar para a minha organização e abater no seu imposto de renda uma parte desse lucro que ia direto para o governo, né? Então, desse imposto. O que aconteceu? Eu fui vendo que não é tão simples também você chegar em grandes empresas para elas destinarem essa verba para você. Tem várias coisas fiscais por trás, o período que elas fazem isso é sempre no final do ano, então um negócio de impacto social, sendo o terceiro setor, ele tem uma projeção de fluxo de caixa. E o que aconteceu, então? Foi assim que eu comecei a ter contato com o Pollen, com várias outras iniciativas, para buscar com que a minha ONG, né, a Mais Educação, conseguisse financiar o projeto de professores de escola pública. Então, basicamente, o que a gente fazia? Tinha a professora Priscila, vou dar um exemplo do que aconteceu. A professora Priscila, ela queria levar seus alunos pela primeira vez no cinema. Imagine você com 15 anos, morando no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, 15 anos, nunca ter ido no cinema. Assim, é uma realidade que, por mais que a gente tente ser empático, colocar os mesmos sapatos da pessoa e tentar ver essa realidade, é muito distante para muitas pessoas que estão escutando a gente aqui. É muito distante, tipo, com 15 anos você nunca ter pisado num cinema, assim, não tem como a gente ser tão empático, assim. Então, o que essa professora fez? Ela abriu no nosso site, gratuitamente, um projeto pedindo 100 ingressos para alugar um ônibus, né? 100 ingressos para um cinema e o aluguel de um ônibus, e sem Coca-Cola, sem pipocas, para levar esses alunos pela primeira vez no cinema. E daí esse projeto deu tipo, X mil reais. 136 pessoas compraram as cotas de patrocínio. Então, a Fernanda doou R$20 e ganhou uma carta de agradecimento escrita à mão do professor. O Léo doou R$60, ele ganhou as mesmas recompensas anteriores e ganhou uma caneca, e assim por diante. Então, 136 pessoas doaram e 2 empresas, a gente financiou esse projeto. A professora abriu um novo projeto no nosso site para, nesse projeto, fazer um jornal. Então, ela pediu 1.300 cópias, diagramação, impressão e tudo. E nesse jornal, os alunos iam escrever a história de como essa experiência foi única para eles e entrevistar atores da cena local. E o mais legal do jornal não é viabilizar o projeto, é ver o real impacto do projeto, né? Então, que é o que vocês veem ajudando as ONGs. Então, você consegue ver que histórias no jornal, por exemplo, eu quero ser atriz para estar naquela tela gigante e inspirar pessoas. Eu quero ser ator para levar histórias adiante. E para mim, é esse o motivo que foi assim que eu comecei a empreender com propósito. E foi por isso que eu fundei a Mais Educação, porque eu realmente acredito que todo mundo teve algum professor que mudou sua vida em algum momento. Então, é o caso de talvez alguns desses jovens que foram pela primeira vez no cinema por causa dessa professora que resolveu fazer a mais. A gente não é inocente de achar que desses 100 jovens que foram para o cinema, os 100 vão sair do tráfico, vão mudar sua vida, nada disso. Mas a gente acredita muito que só a gente saber que talvez aquela menina que escreveu que ela quer ser atriz para estar naquela tela gigante e contar histórias, talvez ela não sabia que ela podia ir além.
Ela não sabia que ela podia fazer a mais. E por causa dessa professora que fez a mais, agora ela ampliou seu horizonte, porque eu acredito muito que a gente só consegue ir até onde a gente sabe que a gente pode ir. A gente só consegue alcançar o que a gente sabe que a gente pode alcançar. Então foi assim que a Mais Educação surgiu. E esse foi o meu primeiro negócio. E o que você vê assim de diferente nessas marcas que se posicionam em relação a causas com as marcas que não se posicionam, né? A gente percebe que esse tipo de posicionamento não está influenciando só o consumidor, mas o caso da Natura mostra aí que também investidores, né, inclusive, estão dando mais atenção, não só com relação a causas sociais, né, mas também impacto ambiental, tudo que as empresas entregam de impacto positivo, né? Então, como que você vê como que você acha que essas marcas podem se posicionar com relação a causas para serem, inclusive, inspiração, né, para outras marcas e para consumidores? Não importa o que for, está cada vez mais virando uma commodity. As pessoas conseguem ter acesso cada vez mais à informação, ao produto de uma maneira mais acessível do que nunca. Então, o que está acontecendo cada vez mais é que está tendo uma migração de valores e as empresas e as pessoas elas estão se relacionando com pessoas que elas se identificam, com marcas que elas se identificam. Então, eu brinco muito na Tenkyo que está tendo uma migração do show me the money para o show me the meaning. Então, o que significa isso? As pessoas, assim, eu prefiro pagar mais para Tenkyo Marketing porque eu me identifico com o Léo, me identifico com o que ele acredita, do que fechar com quem eu não acredito. Eu prefiro... Então, isso está acontecendo cada vez mais. Isso, se você for analisar, acontece desde que o mundo é o mundo. Então, as pessoas, tipo, eu estou aqui hoje porque eu me identifiquei com a abordagem da Fer, me identifico com o Poli, me identifico com tudo isso, e por isso que eu estou destinando meu tempo para estar conversando aqui com você hoje. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas cada vez mais as pessoas estão se relacionando com quem elas se identificam. E as empresas se posicionarem é super importante. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é um olhar para dentro, as marcas olharem para dentro e não só com um olhar assim, tipo, claro, quando esses movimentos começam a acontecer, você tem que aproveitar o momento. O momento é um grande fator importante para você erguer a bandeira e se posicionar. Então, pode ser uma data comemorativa, pode ser alguma coisa polêmica que aconteceu no momento e tudo mais. O momento é importante, mas mais do que você aproveitar o momento, você tem que ter clareza de que, tipo, não tem como você voltar atrás. Tipo, por isso que você tem que olhar para dentro e olhar quais são os seus valores, olhar o que você acredita e falar assim, essas são as 3 bandeiras que eu vou levantar, que eu vou defender e que faz sentido para mim. Então, acho que, tipo, mas assim, você precisa ter essas bandeiras. Você não pode ter todas as bandeiras, porque senão você vira pulverizado, você não consegue se comunicar. E você precisa, tipo, escolher quais são essas suas bandeiras, porque cada vez mais as empresas estão lidando com nichos, com grupos de pessoas específicas. Então, você ter essas causas para defender faz todo sentido como uma estratégia de negócio e faz todo sentido como para onde o mundo está indo. Então, acho que o mundo está indo justamente para esse lado de, tipo, a gente acredita nisso e a gente vai fazer com que isso seja uma extensão do nosso negócio. E daí está começando o Setembro Amarelo, né? Tipo, agora em setembro, que é sobre depressão e suicídio. E o que eu acho a maior hipocrisia é, tipo, a pessoa fazer post sobre Setembro Amarelo, tipo, só que daí o dono da empresa, o chefe, é uma pessoa super arrogante que faz a vida dos seus colaboradores um inferno, que faz as pessoas entrarem em depressão e daí vem falar, tipo, assim, tipo, então a coerência é 100% importante. Eu acho que, assim, tipo, se você quer começar, eu acho que, assim, antes de falar de marketing de causa, a pessoa precisa entender que ela precisa fazer um marketing dela, né? Tipo, acho que ela precisa estar viva, o negócio dela tem que estar, tipo, dando lucro, sobrevivendo, saudável, digamos assim, para ela começar a se posicionar, né? Eu brinco que quanto maior for o teu retorno financeiro, maior o lucro, não é maior as paredes que você vai construir, sim maiores as mesas, ou seja, mais pessoas vão se juntar a você para te levar o teu propósito adiante, você gerar mais impacto positivo na sociedade. Então, assim, para começar, eu acho que você precisa fazer muito bem feito a tua comunicação de qualquer forma, e dentro dessa comunicação você vai trazendo isso, tipo, eu acho muito interessante a pessoa quebrar a barreira de criar conteúdo, criar coisas para documentar. Então essa é uma chavezinha muito que os clientes não viram, sabe? Porque quando a gente fala em criar campanhas, que nem eu comentei a campanha do Boticário, a campanha da Natura, são campanhas assim, só a palavra criar demanda uma energia, um esforço enorme, seja de energia, tempo ou dinheiro. E quando a gente muda a chavezinha para documentar, faz totalmente o sentido quando a gente fala de causas. Porque quando a gente documenta, as coisas mais, tipo, purpurina, camufladas, elas não aparecem. Porque documentar o teu dia a dia, você traz a realidade pro negócio. Ou seja, tipo, em vez de você
criar uma campanha, por que você não mostra durante o mês de outubro, que é Outubro Rosa, o que você vem fazendo na tua empresa? Ou seja, você não precisa criar uma arte legal, uma campanha, uma semana, sabe? Tipo, é todo dia ali, tipo, mostra os bastidores, sabe? Documenta isso nos stories, no teu Instagram, na tua plataforma, no YouTube. Documenta o teu dia a dia, tipo, porque assim, você vai estar mostrando os teus bastidores, você consegue mostrar aquilo que você acredita, aquilo que você vive. Então, acho que essa é a primeira chave, assim, trazendo até pra rede social, sabe? Documenta o teu dia a dia, tipo, hoje teve um café da manhã, onde tal pessoa falou, essa pessoa falou por quê? Porque ela falou isso, porque ela vive isso. Então, mostre que a tua empresa é um espaço aberto, que você mostra o que você acredita. Então, documente aquilo que você acredita no teu dia a dia, porque assim, se você vai levantar uma bandeira, essa bandeira para você levantar, provavelmente você já vive ela. Então, tipo, documente você vivendo ela. Acho que essa é a primeira dica mais fácil para onde começar, sabe? Documente o teu dia a dia, documente as coisas que você acredita, que a pessoa que está do outro lado, que é o teu consumidor, o teu possível consumidor, vai se identificar. Você vai atrair as pessoas que acreditam no que você acredita e você vai expelir aquela pessoa que não acredita naquilo que você não acredita. Então, acho que esse é o jeito que eu acredito que é o ideal da pessoa começar.